Flamengo fecha negócio de supetão. Vasco manda recado ao Fla. Vamos falar sobre isso, torcedor rubro-negro. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixa o teu like e toca, meu parceiro e minha parceira. Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Tem muita coisa pra gente conversar, torcedor rubro-negro. Mais um sábado de treino normal, dia 15 de agosto, diretamente do CT Ninho do Urubu. O Flamengo viaja hoje rumo a São José do Rio Preto, onde o Flamengo enfrentará a equipe do Mirassol amanhã, no caso no domingo, às 6h30 da tarde, diretamente do Maião, pessoal. Pois é, o Flamengo treina hoje pela manhã, por volta das 10 horas da manhã. Quando der mais ou menos ali 3, 4 horas da tarde, o Flamengo decola rumo a São José do Rio Preto, onde ficará hospedado, e aí no dia seguinte, evidentemente, vai até Mirassol, onde o Flamengo enfrenta a equipe do Mirassol. Vale lembrar que no ano passado o Flamengo enfrentou o Mirassol lá, no entanto, com a equipe da categoria de base, né? O Flamengo já havia viajado para fora, né? Já tinha viajado aí lá para o Catar, né? Para onde enfrentou o Cruz Azul, o Pirâmide do Egito e depois o Paris Saint-Germain. Nesse ano, o Flamengo vai com o time principal. Evidentemente, tem que somar os 3 pontos, até porque, como eu já disse aqui, o Palmeiras tem um jogo difícil, que é hoje, aliás, às 4h30 da tarde, a bola rola para Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Portanto, o Flamengo entrará em campo amanhã já sabendo o resultado entre Fluminense e Palmeiras, o que é uma baita notícia para todos nós rubro-negros. Então, vamos torcer para que seja um resultado positivo. Se porventura, meus amigos, o Palmeiras perde hoje, o Flamengo vencendo a equipe do Mirassol, o Flamengo vai a 45 pontos, fica a 3 pontos do Palmeiras com uma partida a menos, sendo essa contra o próprio Mirassol, que vai ser no Maracanã. Só tem que aguardar a boa vontade da dona CBF, beleza? Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro, que tem mais coisa pra gente conversar sobre escalação, sobre jogadores relacionados para a partida, né? Hoje, após o treinamento, teremos o martelo batido sobre os atletas que viajarão para Mirassol. O Bruno Henrique corre risco de desfalcar o Flamengo após a entrada criminosa de Matheus Henrique. Jardim projeta força máxima à disposição para continuar na briga pelo campeonato brasileiro, pessoal. Portanto, não tem história da cara cheia de poupar jogador pensando no embate diante da equipe do Cruzeiro na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, do jogo da volta das oitavas de final da Copa Libertadores, né? O jogador, no caso, o Bruno Henrique, é tido como dúvida, como eu disse, tem um pouco de dores no tornozelo esquerdo, mas continua com bastante incômodo na região, apesar de ter melhorado. Enfim, não está sentindo a mesma dor que ele estava sentindo antes, mas continua sentindo muitas dores ali na região. Sequer participou do treinamento de ontem do Flamengo, a ver se ele vai participar desse treinamento de hoje, tá? Hoje o martelo vai ser batido em relação a isso, mas a tendência é que o Flamengo o guarde para o jogo da volta, a ver se o Jardim vai querer optar por ele para começar o jogo, para marcar pressão, ou se vai botar o Pedrão de início. Realmente vai ser uma baixa para o Jardim se ele tiver com essa ideia. Além do atacante, o Jardim não vai contar com Alexandro, que ainda se recupera de dores na panturrilha direita em função de uma tendinite. Tá com tendinite, né? O Gonçalo Plata estava com uma tendinite no joelho e se recuperou. Agora quem tá com tendinite é o Alexandro, enquanto o Vitão trata de uma lesão muscular na coxa esquerda e precisará de mais algumas semanas para retornar. Nenhum deles treinou com o grupo. O Flamengo ainda faz mais um treino para definir o time que vai a campo, pessoal. O treinamento de hoje, evidentemente, mas não deve fugir disso aqui. O Flamengo deve ir a campo com Agostinho Rossi, Varela na lateral direita. O Royal está sendo usado na Libertadores. Zaga dupla Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas na canhota, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Plata, Pedro e Lino. É apenas uma provável escalação, para você ter a possibilidade aí do Paquetá, do Carrascal, quem sabe até o Danilo. O Danilo faz tempo, né,
que não joga como titular aí pelo Flamengo, né? Sua última aparição como titular, se não me falha a memória, foi na Copa do Mundo, né? Atuando pela seleção brasileira. Ainda quem pode voltar, a lista dos relacionados, vamos ver assim que o Flamengo decolar, é Luiz Araújo, né? O jogador estava liberado antes da partida diante da equipe do Cruzeiro, mas a comissão técnica optou por deixá-lo de fora por ele ter feito poucos treinamentos. Sem ritmo de jogo, risco de arrumar uma lesão. Ele se recuperou da lesão no joelho esquerdo sofrida na intertemporada em julho, né? No Flamengo e Olímpia jogaram um amistoso no Mané Garrincha. Já Everton Cebolinha é dúvida, o atacante apresentou um quadro gripal e não treinou com o grupo nessa semana. Ele tem feito atividades em campo, no entanto, separado do elenco, né? Eu mesmo já comentei que essa gripe do Cebolinha aí já vem levando um bom tempo, mas enfim, desejo melhoras a ele, beleza? E aí, meus amigos, quem apita esse jogo entre Flamengo e Mirassol é o péssimo, terrível Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. É ele quem apita o jogo às 6h30 da tarde. Amanhã ele será auxiliado pelo Bruno Rafael Pires de Goiás, Thiago Augusto Crapes do Rio Grande do Sul e Rafael Trace de Santa Catarina comanda o árbitro de vídeo, pessoal. E vai lembrar que já contaremos com as novas regras a partir dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, 5 segundos para bater o lateral. Na substituição, 10 segundos para o jogador sair de campo. Se não sair de campo no tempo, vai ter que ficar um jogador fora. Caso tenha atendimento médico dentro do campo, o jogador vai ter que ficar 1 minuto fora de campo, né? Independentemente se for real, se não for real. Se porventura o goleiro ficar caído e também precisar do atendimento médico, o capitão, enfim, terão que decidir por um jogador para ficar fora do gramado por aproximadamente 1 minuto, tá? Caso não seja escolhido em 1 minuto o jogador para ficar fora, o capitão vai ficar fora do gramado, né? Então você tem uma série de novas regras aí, né? O segundo cartão amarelo pode ser retirado em caso de expulsão que não seja justa, né? Então o tiro de meta, né? Agora também os 5 segundos, se não bater, vai converter em escanteio para o adversário. Isso já era usado em relação à bola na mão do goleiro, né? O árbitro contava, agora vai contar lateral. Tudo vai ter que ser contado para amenizar a cera. Isso não só no futebol brasileiro, no futebol mundial, né? Mas isso acredito que vai ser muito bom para o futebol brasileiro, para você diminuir esse número realmente de cera que é feito. Enfim, vamos ver na prática como isso vai acontecer, porque botaram impedimento semiautomático, mas esse impedimento semiautomático que botaram é da Shopee, né? É do Paraguai. Terrível esse impedimento semiautomático aí, que não é igual lá da Copa do Mundo, que mostra o momento que o passe foi efetuado, aquela coisa toda, enfim. Alguma dessas regras a gente já teve aplicação na Libertadores, né? A ver como isso vai se dar no Campeonato Brasileiro, beleza? O retrospecto do Flamengo em jogos contra o Mirassol é um retrospecto positivo. Ao todo, né? Você não tem tantas partidas entre Flamengo e Mirassol na história, se você for olhar. Ao todo, registra-se um empate e uma vitória, ambos pelo Campeonato Brasileiro, com aproveitamento de 75% por parte do Flamengo, né? Você teve o 2-1 no ano passado, que foi um jogo difícil, aliás, no Maracanã. O Flamengo teve dificuldades para bater a equipe do Mirassol, que era uma excelente equipe, pelo menos no ano passado. Vários jogadores foram negociados desde então, está envolvido na Libertadores, tá lá na zona da confusão, da zona do rebaixamento. E no jogo da volta, como eu disse, foi 3-3 e foi a garotada da base, que fizeram até um bom jogo. Falando nisso, fizeram até uma boa partida no dia 6 de dezembro de 2025, na 38ª rodada e última do Campeonato Brasileiro, com apenas Michael, Everton Araújo, Wallace e Diogo Alves, que faziam parte da equipe profissional, beleza? Aliás, a CBF, falando em Campeonato Brasileiro, divulgou nessa sexta-feira mais 2 rodadas do Brasileirão, pessoal. A 25ª rodada
e a 26ª rodada. Nesses duelos, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo e o Remo. Os confrontos acontecerão em 2 domingos, às 4 horas da tarde, pessoal. Pois é, no dia 30 desse mês, Flamengo e Botafogo, Maracanã, às 4 horas da tarde. Muito obrigado, rapaz. Finalmente, jogo do Flamengo às 4 horas da tarde, cara. Só sabe botar jogo às 8h30, 7h30, 6h30, né? O tradicional horário ali das 4 horas da tarde, a gente quase não vê mais. E no dia 6 de setembro, alô, torcedor rubro-negro paraense, teremos um embate entre Remo e Flamengo no Mangueirão às 4 horas da tarde. Então, alô, galera de Belém do Pará, alô, galera aí do Pará no geral, Santarém, né? Tem um lugar aí, rapaz, Altamira, rapaz. Pois é, eu sei uns municípios aí do Pará, você pode ter certeza disso. Toda essa galera aí vai estar envolvida nesse jogo entre Flamengo e Remo, e que o Flamengo possa vencer o Remo, né? Meu amigo, posso fazer nada pelos remistas aí, o Flamengo precisa somar os 3 pontos, assim como somou no primeiro turno, dentro do estádio do Maracanã, beleza? Ainda mais nessa briga braba aí contra a equipe do Palmeiras. Ortiz valoriza aprendizados da Libertadores em 2025 e celebra volta em alto nível ao Flamengo. O zagueiro foi titular novamente contra o Cruzeiro e participou, aliás, do lance do gol do Lucas Paquetá. Levou até uma dose, não sei, de sorte ou azar, né? Porque a bola voltou no pé do Paquetá, mas bateu no travessão, né, cara? Ali ia ser gol do Léo Ortiz de cabeça, na falta cobrada, né, pelo Flamengo. Acabou que a bola bate no travessão, volta, e o Paquetá foi muito feliz na finalização ao marcar o gol para o Flamengo. O zagueiro recentemente sofreu uma lesão na coxa direita, considerada leve na última rodada do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Ficou um tempo aí longe dos gramados, né? A situação expôs uma das discordâncias entre o Leonardo Jardim e o departamento médico do Flamengo. E ele declarou: estou muito feliz por ter voltado bem, principalmente. Acho que a gente respeitou os processos e as coisas aconteceram da melhor maneira para que eu voltasse no nível que eu estou acostumado a estar. E poder ajudar a equipe da maneira que eu sempre ajudo, principalmente na saída de bola, mas defensivamente também, muito bem. Feliz por essa volta, por esses 2 jogos. E agora temos mais uma batalha daqui a 3 dias, no caso amanhã, né? Contra o Mirassol, e depois voltar para decidir em casa essa batalha diante da equipe do Cruzeiro, pessoal. Ele enalteceu também o lado mental do Flamengo, né, dos jogadores do Flamengo no geral, que pegaram um Mineirão abarrotado de gente, né, inflamada ali, né, torcendo para o Cruzeiro, como tem que ser realmente, mas o Flamengo conseguiu fazer um bom papel e conseguiu trazer um bom resultado para o estádio do Maracanã. Pessoal, vamos comentar agora sobre Eric Pulgar, porque se tem a informação do meu grande amigo Bruno Lemos, lá diretamente do canal do Mauro Santana, que a tendência é que o jogador renove contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. Restam apenas pequenos detalhes relacionados à multa rescisória. O desejo é do próprio jogador e também do treinador Leonardo Jardim. Cara, o que eu não consigo entender realmente é que o Flamengo renovou o contrato do Eric Pulgar no ano passado. Naquela altura do campeonato, José Boto, o Eric Pulgar não era caro ao José Boto. Tanto é que ele diminuiu o valor da multa rescisória do Pulgar para 4 milhões de dólares. O que é uma barganha, né, para qualquer equipe europeia. Né? Um investimento, assim, se o time europeu quiser, ou do Catar, ou da Arábia Saudita, os caras têm dinheiro pra caramba, eles vão lá encontrar. Só que aí, nesse meio tempo, enquanto isso, o José Boto se arrependeu de ter abaixado a multa rescisória do Pulgar. O Flamengo foi lá, fez uma nova proposta para renovar com o jogador. O Pulgar não se sentiu valorizado como ele acha que ele tem que ser valorizado e fez uma contraproposta. O Flamengo não gostou muito, deu uma segurada, deu uma travada nas negociações e agora está retomando as conversas com o jogador, até mesmo em função
do excelente rendimento que ele teve recentemente, né? Não só na partida diante da equipe do Cruzeiro, mas recentemente, no geral, ele realmente teve um bom rendimento. Aí muita gente, pô, Pedrão só tá jogando assim porque quer renovar o contrato. Muita gente bota ponto contra, eu até entendo. Pô, Pedrão, toma muito cartão amarelo, fica fora das partidas, de vez em quando ele surta, é expulso. Sim, tem os prós e tem os contras, né? De vez em quando ele é expulso, mas de vez em quando ele faz uma partidaça, como ele fez, né? No duelo diante da equipe do Cruzeiro, né? Dando aquele carrinho Salvador maravilhoso. A bola estava no pé do Gerson, ele poderia finalizar, fazer o gol. Então, assim, tem pró e tem contra, né? Aí tem que botar na balança e ver o que pesa mais. Com 10 jogos disputados pelo Brasileirão, Everton Cebolinha ainda pode deixar o Flamengo nesta janela de transferências. O atacante apresentou um quadro gripal, como eu disse no início do vídeo, que o afastou das partidas contra a Vitória e Cruzeiro. A participação dele diante do Mirassol ainda não está confirmada. Os clubes da Série A ainda podem contratá-lo até setembro, até o dia 10 de setembro, tá? O salário do jogador é o grande entrave, porque ele ganha um bom salário como jogador do Flamengo. O atleta não tem vencimentos compatíveis com grande parte dos clubes nacionais. Para uma saída, ele teria que aceitar uma redução salarial drástica e um novo projeto de carreira interessante dentro da busca por novos ares, como o atleta já externou publicamente, né? Ele publicizou isso após aquele vice-campeonato diante da equipe do Lanús, né? Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro. Sousa, jogador que acabou de ser contratado pela equipe do Vasco da Gama, né? Chegou do Racing, foi eliminado pelo Flamengo no ano passado dentro do El Cilindro, quando o Flamengo eliminou o Racing. Falou sobre o Flamengo e disse: é uma sensação diferente enfrentar o Flamengo. Sei que para o Vasco é uma partida que querem ganhar. E quando os enfrentarmos no Brasileirão, vamos dar tudo para ganhar, para que os torcedores fiquem felizes, pessoal. Ele já conhece o Flamengo já lhe deu, né, o cartão de visita quando o Flamengo venceu por 1-0, né? Quando o Flamengo venceu por 1-0 a equipe do Vasco, né? A equipe do Racing, aliás, naquela oportunidade, lá no estádio El Cilindro, né? Eu estava lá, uma incrível festa da equipe do Racing, o Flamengo pôde vencer aquela partida, beleza? Vamos avançando aí, torcedor rubro-negro, tem mais coisa pra gente conversar nesse sábado, rubro-negro, pois é. Falando agora sobre Luiz Henrique, pessoal. Muita gente me perguntando, Pedrão, técnico do Zenit, falou sobre Luiz Henrique, você conseguiu apurar alguma coisa? Gente, o Flamengo não desistiu completamente ainda do Luiz Henrique. Mais uma pessoa comentou que é difícil que essa situação avance. Por mais que o Flamengo não tenha desistido absolutamente, completamente pelo Luiz Henrique. Tá? O que o Flamengo acertou foi a saída de Alan Santos, do Sub-20, para a equipe do Benfica. Atacante que se destacou na Libertadores da categoria, vai se transferir sem custos para a equipe portuguesa. A transferência não terá custo, com o clube rubro-negro se mantendo dono de 50% dos direitos econômicos do jovem, de olho em uma futura venda. A informação foi divulgada pelo meu amigo Flazueiro inicialmente, né? Tinha ali uma proposta na mesa, mas agora já é oficial. O atacante também esteve na intertemporada com o Flamengo em Portugal durante a parada para a Copa do Mundo e foi relacionado pelo Jardim uma vez na equipe principal do profissional. Ele atuou em 3 partidas no Campeonato Carioca desse ano, né? Isso vem acontecendo muito com os atletas da base do Flamengo, né? Que realmente não conseguem angariar muito espaço, né? Entre os principais. Você vê o Zé Lucas, por exemplo, no Cruzeiro, já tá jogando entre profissionais, já tá jogando Libertadores. Ele viria pro Flamengo para jogar pela base. Aí realmente eu ainda falava, cara, contrata, traz, deixa ele no banco, bota o garoto de vez em quando, mas... Enfim, você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, produto do Flamengo aqui abaixo, se torne membro do canal. Tamo juntão, saudações rubro-negras.